Pronto, vamos lá então, né? Boa tarde, aqueles que eu já cumprimentei, os que estão chegando agora. Muito bom estar com vocês aqui hoje novamente. A gente vai para esse segundo momento, que é a palestra para falar de comunicação não violenta nas nossas relações, né? A colega já está aqui hoje, eu vou apresentá-la brevemente, aí logo eu passo para ela também complementar e se apresentar. Então, Karine está ali, Karine Galdino, ela que é psicóloga, também faz parte aqui do quadro da UFOB, e veio colaborar, né, compartilhar com a gente. A gente sempre tem temáticas que acabam surgindo, né, no nosso dia a dia, até dentro dos feedbacks que a gente tem, né, na prefeitura, são temas que surgem muito recorrente, assim, a questão dos relacionamentos, né, melhorias de diálogo, questões de conflitos. Então, eu acho que tudo isso também muito relacionado, não é assim um mero achismo, mas assim, muitas coisas perpassam pela nossa comunicação, né? E então, a gente está trazendo essa temática hoje para poder discutir, conversar um pouco. E aí, quero que cada um de vocês se sinta bem à vontade, porque esse espaço ele é para isso, né? Ele é de informação, mas ele também é de acolhimento, ele é para ser nosso mesmo, esse é um bate-papo bem tranquilo, bem leve e que seja bem gostoso para todo mundo. Então, Karina, bem-vinda, obrigada porque você acolheu prontamente, né? Também foi muito generosa, obrigada, fica à vontade. Eu que agradeço pelo convite. É sempre muito bom estar nesses espaços, compartilhar um pouquinho do que a gente estuda, do que o outro entende ou quer aprender. Eu preparei um material, eu preparei uma fala, mas eu gosto sempre de fazer uma atividade como se fosse mesmo uma roda de conversa, tá? Então, fiquem à vontade para partilhar, para conversar, para interromper, para abrir o microfone e falar. Participem, perguntem ou contribuam da maneira que vocês quiserem. Eu acho sempre muito chato falar sozinha e falar em formato de palestra. Eu acho que a gente já está em um outro momento, né? Então, eu queria começar fazendo uma técnica de relaxamento que eu gosto bastante também. É uma outra coisa que eu gosto muito, que são as técnicas de relaxamento, atenção plena, enfim. Então, eu quero convidar vocês, da forma que vocês estão, a ficarem confortáveis, se sentirem à vontade, fechar os olhos. Essa técnica, ela é uma técnica de respiração profunda. E aí ela serve para momentos de ansiedade, né? Aquelas pessoas que têm aí ansiedade, que às vezes são tomadas por alguns sintomas. Ela é muito boa para esses momentos, principalmente, para ajudar a dormir também, a se acalmar em alguma situação. Então, a técnica é o seguinte: a gente vai inspirar lentamente, né, com a boquinha fechada, puxando o ar pelo nariz. Eu vou explicar e depois a gente começa. Puxando o ar pelo nariz, e a gente vai contar até 4. Eu vou fazer a contagem, não se preocupem com isso. Segurar esse ar também nessa contagem até 4, e depois expirar, soltando o ar pela boca, lentamente, contando até 8. Tá? Vamos fazer 5 ciclos de respiração para a gente dar uma relaxada. Então, vamos lá? Inspirem. Segura. Solta. Inspira. Segura. Solta. Inspira. Segura. Solta. Inspira.
segura, solta. Agora a última, inspira, segura, solta. Agora, lentamente, vocês podem abrir os olhos e retornar. Como é que foi? Relaxados? Tô relax. Massa. Então, hoje a gente vai... A proposta e a nossa temática é comunicação violenta nas relações interpessoais. O que eu vou trazer aqui serve para qualquer ambiente que você transitar, né? Tanto nas relações de trabalho, familiares, de amizade, enfim, nas relações de conflito. Tá? Eu quero começar trazendo um poema que retrata comunicação violenta, né, pura. Ele sintetiza o que eu vou falar para vocês. Esse poema é deixa eu só pescar, da Ruth Berberman. Palavras são janelas ou paredes. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber. Foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda. Eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes. Elas nos condenam ou libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentir que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. É um poema, né, que eu considero ele muito bonito e que ele retrata exatamente isso, né, o cenário da comunicação não violenta. É o que o outro fala, o que a gente não compreende, o que ele não percebeu que falou, e esse retorno. Foi exatamente isso que eu ouvi, e no decorrer da nossa conversa, vocês vão poder, né, ver um pouquinho disso, desse poema, do que ele traz em alguns pontos. E o que é a comunicação não violenta? Ela é uma comunicação que nos leva a uma entrega de coração, que usa a capacidade de linguagem e de comunicação para nos ajudar a continuarmos humanos, né, a continuar humanos, conectados tanto a nós quanto aos outros. Que a comunicação não violenta, ela não se refere só na nossa relação com o outro, ela fala muito para nós mesmos, né, a nossa relação conosco. Tudo começa com a gente. Então a CNV, e aí eu vou encurtar, né, usando o termo CNV, que é um termo já comum. Ela busca evitar a criação e a manutenção de mágoa e da dor, seja para nós ou para o outro. Então, seu objetivo é nos ajudar a modificar a maneira pela qual nós nos expressamos e escutamos o outro. E às vezes a gente já pode achar estranho, né? Mas como é que eu vou modificar a maneira que eu escuto o outro? Mas é possível, e dentro desse contexto da CNV é importante também. Então, e como é isso, né? Nós aprendemos no decorrer da nossa vida, nós fomos ensinados a viver de modo automático e também baseado nas nossas experiências anteriores. E a CNV, ela propõe que a gente repense esse modo de agir e de reagir, tornando as nossas ações conscientes.
aí sentindo, pensando, percebendo, entendendo o que nós estamos fazendo, falando, escutando. Muitas vezes a gente faz isso tudo de forma muito automática, que a gente nem percebe o que está fazendo no nosso dia a dia, né, e como a gente está se relacionando, tanto conosco quanto com os outros. E a CNV traz essa proposta de que a gente passe a fazer, de forma mais consciente, ou melhor, de forma consciente. Se eu estiver falando muito rápido, às vezes eu fico nervosa nesse, né, na apresentação, assim, vocês pedem para frear, para falar mais devagar, tá? Ou se estiver muito lento também, vocês sinalizem aí. Então a CNV ela traz, né, essa proposta desafiadora que para nós, para as nossas relações, traz benefícios, tanto a curto quanto a médio e longo prazos, nos ajudando a observar e a identificar, comportamentos e situações que nos afetam, né, permitindo que a nossa comunicação, com essa modificação, vai permitir que a nossa comunicação ela flua de forma honesta, sincera, clara e, ao mesmo tempo, que nós direcionemos para o outro, né, uma escuta respeitosa e empática. E, e é interessante que para a CNV a empatia não é se colocar no lugar do outro, porque ele entende que não é possível, eu não consigo me colocar no lugar de Diana, porque quem está passando por aquela situação, quem está sentindo aquilo ali é Diana. Então, ela isso é extremamente pessoal, eu não vou conseguir sentir como ela. Então, a empatia é se colocar ao lado do outro, disponível para esse outro, né, estar com o outro, não me colocar no lugar dele. Então praticar a comunicação violenta, ela começa com esse olhar para dentro, o olhar para nós, para a nossa relação conosco, e vai tomando a direção das relações, interpessoais, e nesse processo a gente passa a entender, como a gente está acostumado a se relacionar, e aí tem o modos, né, de se relacionar, que é no ganha-ganha. Acho que são 4 modos. Começar pelo ganha-perde, que é quando eu me relaciono de forma que eu preciso estar sempre ganhando nessa relação. O outro precisa estar sempre perdendo. Então eu preciso estar sempre nesse lugar de quem ganha, de quem vence. Um outro tipo, né, uma outra forma de se relacionar é o perde-ganha, que é o oposto a isso. Eu busco relações que o outro sempre ganhe, que eu sempre perca, e aí pode ser por N motivos. Por estar sempre no lugar de vítima, de coitadinho, de bonzinho, enfim. A relação, uma outra, já foi o ganha-perde, o perde-ganha, o perde-perde, que é uma relação que ninguém ganha, tá todo mundo aí perdendo, não consegue se resolver os conflitos, então não é bom para ninguém. E o modelo ideal e possível que a CNV propõe, que é o ganha-ganha. Todo mundo consegue ganhar, a gente consegue dialogar e fazer com que as coisas fluam de modo a não ser prejudicial para ninguém. Todo mundo ganha dentro dessa relação, tá? Então, a gente vai também refletir, né, nesse processo, nós também vamos refletir sobre o que nós dizemos ao outro e a forma que fazemos isso. Muitas vezes a gente não consegue perceber a forma que a gente fala, a forma que a gente as coisas que a gente fala. Então a CNV traz esse convite, né, essa possibilidade de refletir sobre isso. E um outro ganho nesse processo é a tomada de consciência do nosso pensamento
dicotômico. É um outro aprendizado que a gente tem, né, com a vida, né, na nossa vida, que é o bom e mal, ou é bom ou é mal, ou é certo ou é errado, e a gente não vive nesses extremos, né, ou tem recompensa ou tem castigo, e e a vida não é assim, não é dividida em polos. É importante que a gente entenda que existe ali o meio, não é porque é bom para mim que vai ser bom para o outro, não é porque é ruim para mim que vai ser ruim para o outro. Ela vem quebrar com esse pensamento dicotômico que a gente também aprendeu durante a nossa vida, né. É algo que é muito da sociedade mesmo, que a sociedade traz para a gente como se fosse uma verdade única. Hã E outro ponto importante nesse processo que a gente vai percebendo, vai entendendo, vai conseguindo, eh, aprender para modificar, é conhecer ou reconhecer os rótulos que nos limitam. Às vezes a gente não tem consciência disso, porque muita coisa acontece em nossa vida de forma inconsciente mesmo, né, a gente vai vivendo no automático, vai aprendendo isso anos e anos, isso se torna algo natural para a gente, mas a nossa vida é permeada por rótulos. Eu sou, né, eu sou muito boazinha, então todo mundo se aproveita. "Ah, eu sou uma pessoa muito má, eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, você é uma pessoa fulano é uma pessoa má, fulano é uma pessoa que não dá atenção a ninguém, fulano é uma pessoa fria". Quando tem alguém mais racional, né, que trabalha ma que é algo natural. Algumas pessoas são mais lidam mais com a fo da de forma emotiva, outras mais racionais. Fulano é frio demais, é calculista, e aí começa a rotular, taxando como se fosse algo, negativo. E o rótulo ele é muito perigoso, porque ele nos aprisiona, ele nos congela, ele faz com que a gente se sinta incapaz de ocupar um lugar fora dele, e aí eu retomo, o que eu já falei, que muitas vezes esse é um processo inconsciente, a gente não percebe, mas a gente também não consegue sair desse lugar da vítima, do bonzinho que é sempre a vítima, ou do que acha que é incompetente para tudo. Não consegue sair deste lugar, porque está aprisionado dentro daquele rótulo. Passou anos e anos escutando e introjetando que ela era aquilo ali. Então ele se reconhece como aquilo. É possível sair desse lugar? Totalmente possível, mas aí precisa de fato desse olhar para dentro, desse conhecer, reconhecer, aceitar, para conseguir fazer esse movimento de saída. Por isso é muito importante que a gente preste sempre muita atenção, tenha muito cuidado com o que nós falamos para o outro, primeiro com o que nós falamos para nós, né, com a forma que a gente se enxerga, e também com o que nós falamos para o outro, e quem tem criança com a forma e com o que se fala para aquela criança, com os rótulos que a gente começa a construir desde a infância. Se a minha mãe disse que eu sou bagunceira, é porque eu realmente sou bagunceira, eu sou incapaz de organizar aquilo que eu tiro do lugar para brincar, que é algo comum, né, a criança ela vai tirar algo do lugar para brincar. Então ela entende que ela é bagunceira e acabou, então ela cresce com uma vida desorganizada, e aí não entende por que fulano é tão desorganizado. Talvez isso tenha sido construído lá na infância, né. Isso é uma hipótese, óbvio, mas algumas coisas, ou muitas das coisas que nós trazemos hoje para a vida adulta, elas foram construídas lá atrás, e aí não é culpa de mãe e de pai, mas enfim, aí é outra conversa, que eu não vou construir agora, mas é chamar atenção para o cuidado que a gente precisa ter, com aquilo que a gente fala, tanto para nós quanto para o outro. Hã,
ainda sobre essa questão do rótulo, é importante reconhecer também que ele pode criar, né, pode trazer aí situações reativas, submissas, profecias autorrealizáveis. A profecia, o que é a profecia autorrealizável? Acho que é um pouco disso que eu já falei, né, que é acreditar tanto naquele rótulo a ponto de conduzir a vida, ainda que de forma inconsciente, eh, na direção daquilo que ele afirma. Então viver preso a ele, né, mais uma forma de viver preso a ele. Até aqui tudo bem? Vocês têm alguma pergunta? Eu estou muito acelerada. Alguém quer participar? Quer perguntar? Eu fiz um pequeno comentário ali, que é no sentido assim, como você estava falando dos rótulos, o cuidado com o rótulo positivo e negativo, né? Porque Sim, às vezes a gente, pelo menos é uma percepção que eu não tinha e comecei a observar, às vezes a gente fica preso até no rótulo positivo, e até se a gente trouxer para até uma relação de trabalho, fulano é pontual, fulano não é, fulano é um bom servidor, fulano não é. Então, assim, às vezes a coisa não é bem assim, dicotômica, como você falou, né? E a gente ter esse cuidado de não estar e com essas caixinhas, né? o peso que isso gera, não é, Georgia, de que, fulano, nossa, fulano é tão maravilhoso, fulano é sempre pontual, está sempre disponível. A pessoa ela não consegue sair desse lugar. No dia que ela se atrasa, fica arrasada, como se tivesse acontecido a pior coisa do mundo, porque ela se atrasou e vai gerar uma decepção naqueles que acreditam na pontualidade dela. Um dia que ela não pode servir o outro, né? Servir no sentido de atender um pedido do outro, de ajudar de alguma maneira, fica arrasado porque, como que eu não pude fazer isso? Ou muitas vezes se sacrifica suas necessidades para poder atender o pedido do outro e continuar nesse lugar, né, de quem está sempre disponível, fazendo algo por alguém. Então, o rótulo ele é sempre perigoso, independente do tipo, se é por algo negativo, se é por algo positivo, ele é sempre perigoso, porque é isso, ele aprisiona você num lugar e dificulta o seu movimento na vida. Karine, então, Oi. quando a gente fala em rótulo, quando a gente é mãe, a gente sempre fica pensando, né, como que a gente está lidando com o nosso filho, ainda mais na adolescência. E eu li, eu não sei se foi algo sobre comunicação não violenta mesmo, que fala assim, quando você for falar com seu filho, por exemplo, ele fez a tarefa, fez tudo muito bem, se saiu bem na escola, tirou boas notas. Você não elogia ele afirmando que ele é muito inteligente, por exemplo. Você diz que parabeniza, diz que ele foi muito bem, que ele se esforçou, que o resultado do esforço dele foi muito bom, né? E que ele agiu, por exemplo, é como se a gente falasse sempre assim, parabenizá-lo pelo fato dele ter agido com inteligência. É como se você colocasse a palavra, ao invés de fechar a palavra em você é inteligente, você agiu com inteligência. Porque aí ele não fica fechado naquele rótulo. É como se, por exemplo, ele é desorganizado e preguiçoso, você não fala, você é desorganizado ou preguiçoso, mas você agiu com desorganização e você agiu de maneira preguiçosa. É mais ou menos isso que a gente. Uhum. Você traz o processo no primeiro exemplo, né? Quando você, nossa, que bom que tirou notas boas. Você traz o processo, mas você estudou, você se dedicou, então você conseguiu, né, você alcançou aquilo que o seu objetivo, aquilo que você desejava. Aí você não está fechando ele dentro de algo. Você mostrou o processo, parabenizou ele por esse processo, porque muitas vezes ele pode não alcançar o objetivo de tirar, sei lá, ele quer tirar um 8, ele pode não conseguir tirar o 8, mas ele estudou, ele se esforçou, mas por algum motivo ele não o se esforçou, né, não gosto de usar essa palavra também não. Ele estudou, ele buscou
todo o aparato para alcançar aquele 8, mas ele não conseguiu. Isso gera uma decepção. Então ele é menos inteligente por causa disso? Não. Não, né? É Não, valorizar o processo. Ele fez o que precisava. e É a aí, mesma coisa quando ele alcança o objetivo. se você elogia ele muito, ele vai ficar preso naquele rótulo e ele vai querendo sempre responder para continuar naquela sua visão que você tem dele de inteligência. Sim. Ele vai se sentir muito estressado, pode gerar ansiedade e tal, porque ele vai querer sempre responder àquela sua expectativa, né? Exatamente. Ele não pode decepcionar o outro que espera aquilo dele. No segundo exemplo que você trouxe aí do preguiçoso e tal, é separar a pessoa, o que o sujeito é, do comportamento dele. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas não tem problema nenhum a gente antecipar. Quando a gente diz: eu digo: Mariana é muito desorganizada", ou "Mariana é preguiçosa", eu estou misturando quem Mariana é com o comportamento dela. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque Mariana entende que a preguiça ou a desorganização define ela. Então, se alguém perguntar: "Mariana, o que é que você é?", eu sou preguiçosa", ou eu sou desorganizada". Por quê? Porque fulano disse, porque Karine disse. Mariana, ela teve um comportamento desorganizado, um comportamento preguiçoso. Ela é 1000 coisas, mas ela teve ou ela tem um comportamento desorganizado, um comportamento preguiçoso, algo que é perfeitamente passível de alteração, que a gente consegue mudar os comportamentos, né. Comportamentos disfuncionais, eles são passíveis de alteração para um comportamento funcional. Então, se a Mariana ela consegue se organizar, ela consegue, deixar de ter um comportamento preguiçoso ou desorganizado, quem é que ela vai ser agora? Não vai fazer sentido Só nem mais pra ninguém, porque eu não sou mais a preguiça. pois é, não vai fazer sentido nem para ela ser ela mesma, porque ela não sabe mais quem ela é, entendeu? A importância da gente conseguir separar o que o sujeito é, do comportamento dele. A en Deu para entender, Mariana? Sim, só que assim, é uma mudança nossa de postura que demanda Ah, tempo e esforço também, né? Porque exatamente. a nossa cultura sempre cresceu assim, e dependendo da família, então, criando rótulos, né? Porque é muito Sim. mais fácil a gente viver assim, a gente pensa menos quando a gente cria rótulos e conduz os relacionamentos à base desses rótulos, né? Uhum, com certeza. Eh, por isso que eu já trouxe lá no início, né, que é um desafio. A CNV ela traz um desafio, mas é um desafio possível. O que a gente precisa? De treino. Primeiro, disposição para mudar. Entender que o comportamento que nós temos diante de diversas situações não são mais funcionais, porque em algum momento esse comportamento foi funcional, né, foi um comportamento confortável, mas em algum momento ele deixou de ser funcional quando você olha para o que está posto ali e projeta aquilo a médio, curto desculpa, a curto, médio e longo prazo, você começa a entender que aquilo ali não está sendo tão funcional mais, já gera um desconforto. Então é compreender que é importante, que essa mudança é necessária, é importante, e aí fazer esse movimento, que o treino, né, aquilo, o treino ele leva à perfeição. Se eu quero aprender a tocar um instrumento, eu vou fazer o quê? Eu vou treinar. Se eu quero aprender uma língua nova, eu vou treinar. Se eu quero aprender um esporte novo, eu vou treinar. Então, isso também é um comportamento novo, também é importante treinar. Eu tentei fazer isso hoje e não deu certo, então, nossa, eu não consigo.
Ok, não deu certo hoje, mas tenta de novo amanhã. E aí tenta depois e vai fazendo, que aos pouquinhos isso vai passar a fazer parte da sua rotina e vai deixar de ser tão penoso. O desafio ele vai diminuindo conforme você vai treinando, que é aprendizado. Quando a gente não sabe uma coisa, aquilo ali parece que é extremamente difícil e é algumas vezes impossível de fazer. Conforme a gente treina, conforme a gente inclui isso na rotina, a gente vai conhecendo, vai se tornando, vai criando proximidade e vai buscando maneiras, né, adequando ao nosso fazer, aquilo que a gente compreende e vai vendo a melhor maneira de fazer, de executar, e aí se torna mais fácil. Tá? Então, é um desafio, mas é um desafio possível de implementar. E assim, Karine, tem dia que não dá. E ok, é só voltar no dia seguinte, tomar consciência e no dia seguinte a gente tenta de novo. Hoje é hoje. aí é algo que eu estou tentando compreender, assim, para a gente entender um pouquinho melhor também essa relação, então, desses nossos comportamentos, assim, não funcionais, né, como você falou, disfuncionais, com a nossa comunicação, né, como é que, de certa forma, uma coisa ressoa na outra, né, como é que essa relação, ela se dá, assim, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Eu vou trazer agora as 4 atitudes da CNV, né? São 4 atitudes fundamentais da CNV, e talvez isso responda essa sua pergunta. Porque assim, tudo que a gente faz reflete o nosso comportamento, né? A forma que a gente se comporta, ela vai refletir, na verdade, em tudo que a gente faz. Então, se eu não tenho consciência de alguns comportamentos meus, eu vou seguir emitindo eles nos ambientes que eu frequento, sem saber que eu estou sendo violenta. E aí, violência não é sempre não é física só, né? A gente sabe disso. Às vezes eu falo de forma mais grosseira, às vezes eu tenho uma resposta mais que eu penso menos para falar com outras palavras. A gente pode falar, eu posso dizer aí para Ana Camila que ela é feia, e aí eu posso falar isso de uma maneira que ela saia se sentindo, nossa, ela disse que eu sou feia, muito feliz e satisfeita. Assim como eu posso dizer... Aí já não é violência, não, aí já é mentira, viu? Verdade, mentira total. Da mesma forma que eu posso dizer que ela é linda, mas falar isso com um tom de voz e com uma expressão e todo aquele contexto que tem, né, quando a gente fala algo, que ela se sinta ofendida. Então não adiantou, não foi um elogio, foi uma agressão. Tá, então vamos lá. E já depois você me diz se o que você me perguntou foi respondido ou não, tá? A primeira atitude fundamental na CNV diz respeito à separação da avaliação e da observação. É basicamente isso que a gente estava conversando agora. O que é a avaliação? É a mistura de um fato com a sua impressão pessoal. É quando eu digo para Mariane que ela é desorganizada. Nossa, Mariane, eu olho o ambiente dela, a mesa dela de trabalho, e digo, nossa, Maria, como você é desorganizada. O que é que eu fiz? Eu fiz uma avaliação, eu misturei um fato com a minha impressão pessoal. E a avaliação, geralmente, é recebida como uma crítica. É ofensivo. E a observação, né? A ideia é separar os dois, a avaliação da observação. E a observação, o que é a observação? É o fato em si.
né? O que vemos, o que ouvimos, ou o que tocamos, que afeta ali a nossa sensação de bem-estar. Eu vou olhar a mesa bagunçada, desorganizada de Marian e vou dizer o quê? Eu cheguei lá na estação de trabalho de Marian e vi que tinha muitos papéis espalhados sobre a mesa de Marian. Tinha um copo com água próximo aos papéis e as canetas também estavam fora do lugar. O que eu fiz? Eu relatei um fato. Isso quer dizer que a Marian é desorganizada? Não. Se eu relatar isso para ela, ela vai se sentir tão ofendida quanto quando cheguei lá e disse: Nossa, Mariana, você é desorganizada. Que mesa bagunçada é essa? São duas coisas diferentes, muito parecidas e que se confundem no dia a dia. Então, esse é o primeiro cuidado que é importante que a gente tenha na nossa relação com o outro. E assim, gente, sempre que eu falo da relação com o outro, automaticamente eu penso que primeiro é na relação conosco, na nossa relação com a gente. Tá? Só que eu acho que fica tão repetitivo, né? Falar o tempo todo nisso, mas acho que é algo também que tem que... Aí eu volto e penso, não, é algo que tem que ser batido, porque a gente, muitas vezes, não tem esse cuidado com a gente mesmo. A gente não tem esse olhar de separar o que é um fato do que é uma avaliação. E a gente mistura isso. E quando eu misturo isso interfere na minha saúde mental. E quando a minha saúde mental está com algum desequilíbrio, e aí não é desequilíbrio que eu trago, é quando assim, eu não estou me sentindo bem comigo mesma, por exemplo. Eu estou com um desequilíbrio nas minhas emoções. Isso vai interferir na minha relação com o outro. Se eu não consigo me enxergar separando, né, o que eu sou de fato, aquele fato ali que eu estou vendo, de uma avaliação pessoal, de um rótulo, eu não vou conseguir fazer isso com o outro. Então, esse é o primeiro ponto, é buscar sempre separar a observação, né, aquele fato, que é o que você está vendo, o que você está ouvindo, da sua impressão pessoal. E é o que é impressão pessoal. Sempre que você pensar em rotular algo, está imbuído, então está imbuído de uma impressão pessoal, certo? E aí tem um tanto de poema, né, que retrata exatamente isso. Eu disse, meu Deus, eu nunca olhei os poemas com esse olhar de CNV para ver que não, realmente está tudo falando sobre comunicação não violenta. O segundo ponto, a segunda atitude, é sobre identificar e expressar sentimentos. Essa outra questão do sentimento é algo também que é muito delicado na nossa sociedade, porque a gente não aprendeu, nós não fomos ensinados a identificar, a nomear, a expressar sentimentos. E sempre que isso é feito, é tido como uma fraqueza, é tido como algo ruim, como algo negativo, como uma pessoa que não tem pulso firme e que automaticamente não serve para ocupar alguns cargos até, né? Quando a gente pensa em empresa privada. Tá, então há essa importância, né, de conseguir identificar e expressar os sentimentos. E isso também vai fazer uma diferença na nossa relação com o outro, na comunicação com o outro. E a CNV, ela traz
essa identificação e a expressão de sentimentos como uma vulnerabilidade necessária, importante, necessária para estabelecer relações honestas, e muito importante para resolver conflitos. Aquilo que nós aprendemos a vida toda, que era uma fraqueza ou era irrelevante, a CNV já vem trazendo com um olhar diferente, como algo importante, algo necessário, até mesmo para a resolução de conflitos. Quem já leu algo sobre comunicação violenta ou estuda essa temática, vê que ela fala muito sobre vulnerabilidade, demonstrar a sua vulnerabilidade para o outro, se permitir estar vulnerável. E é muito isso, porque quando você se permite estar vulnerável, a gente aprendeu que é ruim, mas a CNV mostra que não, que é o que favorece uma relação honesta, o que favorece a conexão com o outro, tá? Então, assim, na nossa vida, né, baseada aí na educação que muitos de nós tivemos, é provável que o nosso vocabulário para avaliar, para rotular, ele seja mais extenso do que o vocabulário para descrever os nossos estados emocionais. Você consegue rotular a si e ao outro, mas pode ter aí uma dificuldade para poder descrever os seus estados emocionais. E isso, para mim, fica muito visível no atendimento psicológico mesmo, né? Muitas vezes a pessoa não consegue dizer realmente o que está sentindo, e aí fica buscando outras palavras, frases, e não consegue dizer o que está sentindo. Muitas vezes porque não consegue identificar um sentimento, e em outros porque se sente desconfortável em falar realmente aquilo que sente. Isso dificulta essa dificuldade aí que nós temos, esse vocabulário mais restrito até para descrever os nossos estados emocionais, dificulta a compreensão e a conexão, tanto com a gente quanto com o outro. Um dia aqui na minha casa, acho que a maioria das pessoas, não sei, alguns de vocês sabem que eu tenho uma filha, está fazendo 2 anos e meio agora. E há algum tempinho ela estava assistindo, a gente estava assistindo um desenho e apareceu um dos bichinhos lá, fez uma expressão tristinha, né? E o olhinho tristinho e a boquinha. E ela me disse, ai, mamãe, ó, ele ficou triste, né? Daí eu já fiquei assim, pequenininha, hein? Tá identificando a tristeza. Aí daqui a pouco apareceu um outro, em alguma situação ficou bravinho, e aí ela me disse, oh, mamãe, tá bravo, não, tá chateado. E aí um outro feliz, ela foi descrevendo, e eu, nossa, ela tá consigo tão pequenininha, ela já tá sabendo diferenciar as emoções e nomear. Que coisa legal. E meu marido disse, ela é sua filha, né? Ela é sua filha. Você fala tudo sobre isso? Aí eu fiquei, tipo, meio que me achando óbvio, né? E eu achei muito interessante, porque é claro que não me lembro de quando eu estava na idade dela, mas eu me lembro de outras fases, inclusive da fase de adulto jovem ali. Muita coisa eu não sabia perceber e identificar, tanto em mim quanto no outro. E hoje esse conhecimento já está chegando aí às nossas crianças, eles já conseguem conhecer um pouco mais e acessar isso, e aí eu tenho uma esperança muito grande de que esse cenário que a gente tem, dessa dificuldade de nomear e expressar sentimentos, que causem entraves nas relações, que ele seja minimizado. Não vou dizer diluído, né, acabado, porque não acaba, mas que ele seja minimizado. Então, assim, né, dentro disso tudo, vamos lá para um exemplo mais prático. Eu chego lá com algumas propostas de trabalho e apresento para
para minha chefe Geórgia. E aí todas as propostas que eu apresentei, elas são recusadas. Eu sempre apresento uma. Ela me pediu uma, eu apresentei, foi recusada. Ela me pediu outra, apresentei, foi recusada. E aí eu fico chateada, né? Eu fico brava e eu tenho duas opções. Pelo menos duas opções. Uma é ficar chateada lá no meu canto, resmungando, ou resmungando com alguém, e a outra é ir até Geórgia e conversar sobre isso, porque eu só recebi as negativas. De que não era aquela proposta, me traga outra. E aí eu decidi chegar para a Geórgia e expressar o que eu estava sentindo em relação àquela situação. E aí eu digo para ela, olha, Geórgia, eu estou me sentindo mal interpretada com tantas recusas às propostas que eu faço. Já entendeu o sentimento que eu tenho ali? O que é que está acontecendo comigo? Provavelmente não. Porque ela pode olhar para mim e dizer assim, não, Karine, você está se sentindo mal interpretada? Não, mas eu não estou te interpretando mal, não. Né? Então, eu vou dizer, a partir do que você está achando que eu estou te interpretando mal? Que eu estou interpretando mal as propostas que você está fazendo? E aí eu vou ter que ficar buscando outras avaliações. Então, o problema dessa frase é que ela não expressa o meu sentimento em relação ao comportamento de recusa, e aí vem aquilo que Marianne falou, né? O comportamento de recusa da chefia. Não é em relação à chefia, não é em relação à Geórgia. É o meu sentimento em relação ao comportamento dela. Então, o fato de dizer para ela que eu estou me sentindo mal interpretada não permite que ela entenda qual é o meu sentimento em relação ao comportamento de recusa. Mas se eu chego para ela e digo assim, Geórgia, nas minhas últimas propostas de trabalho que você me pediu, as últimas propostas de trabalho que você pediu para mim, todas que eu apresentei, foram recusadas sem uma justificativa. Agora você me pediu outra. E diante, né, desse cenário aí, eu estou me sentindo desencorajada a fazer novas propostas. Ou estou me sentindo desestimulada ou frustrada, seja lá o que for dentro disso. E aí ela vai entender, tá. Essa frase tá o quê? Ela é uma frase que eu consegui expressar para ela o que eu estou sentindo e que eu consegui fazer com que ela compreenda o que está acontecendo, porque eu separei a observação da avaliação. Na primeira frase, eu levei só uma avaliação. Eu estou me sentindo mal interpretada. É uma avaliação minha. Eu achei que ela estava interpretando mal o material que eu estava apresentando. Na segunda, não. Eu levei a avaliação, a observação para ela. Olha, Jorge, eu apresentei isso aqui para você, só que você tem recusado e não tem me dado um retorno, um feedback, uma explicação sobre o motivo das recusas. E agora você me pede outro material, mas eu estou desencorajada a fazer outro. Eu estou desestimulada a fazer outro, porque eu não sei se vai ser aceito ou não, já que eu não tenho a explicação das recusas anteriores. Eu consegui estabelecer uma comunicação honesta com ela e clara. E a partir dessa comunicação honesta e clara, ela vai pensar, realmente, eu não disse para ela o que é que estava acontecendo. Então, eu dou a oportunidade a ela também, de perceber isso e de me explicar o que está acontecendo e o que de fato ela quer. E aí a gente consegue caminhar no mesmo sentido. Tá? Eu trouxe um exemplo relacionado ao ambiente de trabalho, mas isso serve para todos os aspectos, todas as áreas da nossa vida, todos os tipos de relação que a gente tem. Muitas vezes nós vamos estar aí tomado por alguns sentimentos, por algumas emoções que não nos permitem ter esse pensamento no momento. A vontade é de gritar, de xingar, de quebrar tudo. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter um diálogo com a pessoa nessa situação?
O ideal é que não. É que eu pare, que eu respire, que eu espere a poeira baixar e aí eu dialogue com ela. Porque se eu for conversar com alguém tomada por uma emoção, por essa emoção, eu não vou conseguir ter um diálogo honesto, claro e cuidadoso. Não vou conseguir estabelecer uma comunicação não violenta. Eu posso até falar, ter um diálogo honesto, mas de forma que seja agressivo. E a ideia não é essa. Eu não vou me conectar com ela. O diálogo honesto e claro, ele precisa gerar conexão. Se ele não gera conexão, eu não consigo alcançar o objetivo. Ô, Que é quando... Karine, algo muito interessante da sua fala, que eu fiquei pensando aqui já na questão dos limites, que eu acho que aparece muito, né, nas nossas comunicações, e esse exemplo que você deu agora há pouco, ele é bem interessante, porque às vezes a gente tem uma interpretação, que pode ser equivocada ou não sei a palavra que se aplica melhor, mas assim, eu sou sincera, eu digo assim, essas pessoas confundem, né, o termo, a forma, e aí já vou pegar esse gancho seu aí. Exatamente. É esse cuidado. Não adianta eu ter um diálogo sincero ali, honesto, e não ter o cuidado com a forma que você vai falar. A ideia central é gerar conexão com honestidade e clareza. Eu posso gerar conexão com a mentira? Posso. Se eu souber exatamente aquilo que a pessoa precisa ou quer escutar. Só que isso vai gerar um problema. Então, não estou construindo aí uma comunicação não violenta, estou construindo um problema, que é o que a mentira traz para a gente. Então, quando eu penso, porque eu sou sincerona, eu não estou nem aí, eu não quero, uma postura de não querer ou de não saber que você, na verdade, está se comunicando de forma violenta com o outro e não está gerando conexão. A ideia é gerar conexões, que é o que a gente precisa para se relacionar bem, para respeitar tanto a si quanto ao outro e receber esse respeito de volta. Oi, Mariana. É isso, Georgia? Pelo que eu entendi, assim, até o momento, a base da comunicação não violenta, então, a vulnerabilidade é você ter essa postura, né, de se colocar numa situação vulnerável, mas também é de você reconhecer seus sentimentos, identificá-los, digamos assim. Porque eu vejo pessoas que são muito, digamos assim, não é temperamental a palavra, assim, impulsivas no sentido de rapidamente ficar nervosa, com raiva, né? E eu percebo que essa raiva, muitas vezes, não é a raiva propriamente dita. É que ela está sentindo algo ali que ela não consegue identificar e ela acaba expressando em forma de raiva. Eu vejo isso em pessoas que têm dificuldade de identificar as emoções. Elas se enraivecem, elas ficam com raiva com muito mais facilidade. E talvez essa raiva que gera muitas complicações nas relações, na comunicação, né? O que está ali dentro precisa sair, né? O sentimento que está ali dentro, ele precisa ser expressado. E se você não consegue identificar o que você está sentindo, você vai expressar ele de qualquer forma. Claro que é um processo, aí quando você fala, eu penso em um processo consciente, né, com a sua fala. Ele vai sair de alguma maneira, ou por meio de um sintoma físico, ou por meio de um comportamento mais grosseiro. Vamos chamar de grosseiro, né? Você vai brigar com o outro, você vai gritar, você vai ficar com raiva e demonstrar essa raiva. Por isso a importância do autoconhecimento.
A comunicação violenta, ela perpassa também pelo autoconhecimento. Um dia desse eu estava vendo coisas no Instagram e apareceu lá um history patrocinado, eu não sei que endereço foi aquele, mas eu li e fui lá dar uma olhada de uma pessoa que falava, levando a ideia de um livro, alguma coisa assim que ela leu, de que o autoconhecimento é bobagem, que torna a gente egoísta, de que tira o nosso olhar para o outro, a gente fica voltado só para a gente, porque o autoconhecimento... Não. E eu fiquei... eu fui olhar qual era a profissão, a gente vai logo olhar o que, que a pessoa faz da vida, né? Não tinha profissão, mas tinha dizendo que era um monte de coisa, dentre elas terapeuta, e eu pensei, espero que não seja psicóloga, porque o autoconhecimento ele é tão importante, ele traz uma mudança tão grande para a nossa vida, para as nossas relações, que pensar em alguém dizendo que o autoconhecimento é bobagem, que torna você egoísta, ser taxativo, dizendo que só faz isso, para mim é algo muito sério e muito perigoso. Se eu não tenho, se eu não pratico autoconhecimento, se eu não tenho isso, eu não vou conseguir perceber o tipo de relação que eu estou estabelecendo com os outros. Que eu estou estabelecendo no meu relacionamento conjugal, nas minhas relações de amizade, de trabalho. Então, o autoconhecimento proporciona isso. Sem ele, eu não consigo entender, eu não consigo perceber que eu não sei nomear muitos dos meus sentimentos. Que para mim é tudo tristeza ou alegria ou raiva, chateação. E na verdade não é só isso. Tá, então passa muito por isso, Mariana, a importância de entender e de conseguir reconhecer, para que esse tipo de comportamento ele seja minimizado. Muitas coisas não vão deixar de existir, minha gente. Às vezes a gente vai, né, nessa intenção de que não, nunca mais eu vou fazer tal coisa. E não é assim, não é que nunca mais você não vai fazer isso. É que vai diminuir. Você vai conseguir guiar melhor algumas situações, lidar melhor com algumas situações. O que você explodir a nível 10, você vai conseguir explodir a nível 2. Olha a diferença que faz. A nível 5. É muito diferente. De alguém completamente explosivo que passa a ser muito menos do que era. E as pessoas olham e, nossa, tá mais tranquilo, Não sabe o processo que foi para modificar. E isso favorece não só para aquele sujeito, para a saúde mental dele, mas para todas as relações que ela tem. Basicamente. Se você não consegue esse processo de autoconhecimento, eu acho que é a base para você conhecer de fato as outras pessoas também. Se esse pseudo terapeuta aí disse uma coisa dessa, é bem confuso essa afirmação, né? E é perigosa, porque se eu não tenho isso do autoconhecimento, né, eu não consigo saber quais são os meus limites, o que é que eu realmente quero, o que é que eu realmente preciso, quais são as minhas necessidades. A gente vai falar disso, das necessidades daqui a pouco também. E é como aquele ditado lá, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se eu não me conheço, qualquer coisa serve para mim. Qualquer coisa eu acho que, não, isso aqui é para mim. Qualquer relação serve para mim. E a verdade não é essa. Nem toda relação serve pra gente. Algumas pessoas eu vou me manter por perto. É importante que elas estejam, e outras é importante que elas estejam bem distantes. E ok, tudo bem. É isso mesmo. Não é porque, a CNV, nananã, comunicação não violenta, agora eu vou me dar bem com todo mundo. Não. Porque algumas pessoas não estão no mesmo processo que você. Então, é importante que, para que o seu processo continue saudável e caminhando e crescendo, que você tome distância, se relacione só o necessário, porque, infelizmente, algumas pessoas a gente tem que se relacionar.
E é isso aí. Mas só o necessário para que ela não mine o seu projeto. Oi, Jorge. Eu ia fazer justamente um comentário disso, porque às vezes também tem aquela ideia equivocada, assim, que é sobre o que é a comunicação não violenta, né? Tipo assim, a pessoa é paz e amor, é fulaninho paz e amor. E aí, eu nem sei se tem problema citar ou não, mas tem uma pessoa que trabalha muito nessa área, que eu sigo há muito tempo, sou fã declarada, assim, e aí ela, não sei se a palavra seria avaliação, mas ela fala dela, se identifica muito com uma pessoa brava. Eu falo, mas gente, essa pessoa está dizendo que ela é brava e ela também é uma das principais pessoas que trabalha com isso de uma forma tão amorosa e tão, assim, que eu acho, enfim, esplêndida, né? Quero chegar lá no nível dela ainda. E aí, acho que é isso, né? A gente começar ir separando, né, essas coisinhas e enxergando, assim, um pouquinho melhor. Uhum. Pois é, essa pessoa aí, toda vez que eu dou um deslize, eu penso, se fulaninha faz isso, quem sou eu para me sentir culpada por esse escorregão que eu dei? Deixa eu lá pedir desculpa e seguir a vida, que tá tudo bem. É bom ter essa referência, né? Tá. Até aqui tudo bem? Então, ter o vocabulário de sentimentos, muito isso do que Mariana perguntou no instante, ele nos permite nomear, identificar e explicar também de forma clara e explícita os nossos sentimentos. Ele nos conecta, isso faz com que a gente se conecte melhor com os outros. E aí, como eu falei nesse instante, aí eu penso primeiro com a gente. Eu me conecto melhor comigo e me conecto melhor também com o outro. Inicialmente, isso pode ser difícil, como não estou negando, eu sempre falo assim para os meus pacientes, né? Eu estou falando isso aqui, nananã, ou para os estudantes que eu acompanho também. É difícil. Não vou dizer para você que é fácil, que é tranquilo, né? Que é facinho, gostosinho, não. É possível. Completamente possível. Tá? É treino. Então, por mais que seja difícil, lembra sempre que é possível. Não se apega à dificuldade, não. Saiba que ela existe. Mas não fique preso a ela, porque se ficar preso à dificuldade, você não vai sair do lugar. Só saiba que ela existe, para não ficar lá iludido, achando que não consegue, porque é uma questão sua. Mas saiba, segue, porque é possível. Treina. Não deu hoje, tenta amanhã de novo. A terceira atitude, ela fala sobre assumir a responsabilidade por nossos sentimentos. É outra coisa difícil também, né? Assumir responsabilidade por nossos sentimentos. Mas nas nossas relações, isso faz muita diferença. Isso muda o nosso olhar, a nossa forma de se relacionar. Então, assim, assumir a responsabilidade por nossos sentimentos é investigar e reconhecer qual é a necessidade que está por trás dos nossos sentimentos. A CNV, ela fala muito também, ela traz muito a questão da necessidade, que todo sentimento tem uma necessidade por trás dele, ou uma necessidade atendida, ou uma necessidade que precisa ser atendida. É entender, então é isso, é entender que o outro, que o que o outro diz ou o outro faz, ele pode ser um estímulo, mas nunca será a causa dos nossos sentimentos. Pode estimular, pode ser um fator desencadeador. Oi, Cami. A gente poderia radicalizar isso que você está falando, assim, ao ponto de dizer que, de dizer ou de considerar que, independente do que alguém fale comigo, independente de qualquer coisa que alguém faça para mim, o modo como eu me sinto em relação àquilo é sempre um problema meu. Nunca da outra pessoa.
o problema da outra pessoa é o que ela faz, não como eu me sinto. Dá para radicalizar isso aí? Ou não é para ir tão longe assim na autorresponsabilidade sobre o próprio sentimento? Mais ou menos, né? É... A CNV, ela traz... É porque, assim, eu penso na questão da responsabilidade do outro também, mas, enfim, a gente está falando da autorresponsabilidade. O outro precisa ter responsabilidade com aquilo que ele gera na gente. E aí, se eu concordo, acho que sai muito disso, né? De jogar a culpa só para... Mas bora lá, que eu acho que a gente vai falar sobre isso aí. Então, a partir desse... Mas Oi. eu acho que essa pergunta que Camila fez, eu acho que já foi respondida até no início, porque quando você fala assim, é preciso a gente ter muito cuidado com o que a gente fala para o outro, então a gente também tem responsabilidade no que gera no outro. Mas eu acho que o nível desse sentimento ruim que esse outro pode despertar na gente é que é uma responsabilidade nossa, não deixar que isso nos domine, porque se a pessoa fala algo que me afeta muito, isso me afeta muito pelo meu histórico de vida, por alguma coisa que ela fez despertar, fez me lembrar, me recordar alguma coisa que me fez me sentir mal. Porque às vezes a mesma coisa que essa pessoa me falou, fala para você e você não sente absolutamente nada, né? Então, essa responsabilidade aí é minha. Mas tem coisas que as pessoas falam que são absurdas, que para ferir mesmo. Então, eu acredito que é uma responsabilidade de quem fala também, não só uma autorresponsabilidade, né? É o cuidado, né? O limite. Então, assim, vindo para essa pergunta, a resposta está aqui já. Que é o que é? Se eu entender que o que o outro diz ou faz pode ser um estímulo para aquele sentimento, é um fator aliciador, como chamam hoje, gatilho, mas nunca vai ser a causa do sentimento, tanto para sentimentos confortáveis quanto para sentimentos desconfortáveis. Porque na visão da CNV, aquele sentimento ele vai ser despertado por conta de uma necessidade que está por trás dela, ou atendida, ou que precisa ser atendida, né? Uma necessidade desatendida. Então, a culpa pelo sentimento vai ser do outro? Não vai ser? Aí entra o 50%, talvez, né? Entra um pouquinho de um pouquinho do outro, porque o que o outro me falou foi um gatilho, gerou. Ele pode ter tido a intenção? Pode. Pode não ter tido? Também. Então, é o cuidado que é importante que a gente tenha com o que a gente fala e com a forma que a gente fala. E aí é o cuidado que nós que estamos recebendo também precisamos ter para entender por que aquele sentimento foi despertado, por que eu fiquei tão feliz com aquilo ali que fulano falou para mim, ou porque eu fiquei tão triste com aquilo ali que fulano falou também. Então, assim, lá no exemplo, pegando um exemplo aqui, metafórico. Eu estou muito feliz porque fiz uma outra proposta de trabalho lá para a Geórgia, ela me explicou o que é que eu estava errando e tal, e aí ela aceitou. Olha, minha proposta, não, carinha, vai ser essa aqui, é isso, dessa forma que a gente vai trabalhar. E eu fiquei como feliz, muito satisfeita. Então, eu estou lá, muito feliz porque minha proposta foi aceita. Então, qual é o sentimento? É feliz, felicidade. E qual era a necessidade minha? Qual é a necessidade que está por trás desse sentimento? Era ter a proposta aceita, que né, em termos aí, é de reconhecimento. Eu tinha a necessidade de reconhecimento. Então, quando essa necessidade minha foi atendida, eu fiquei feliz. Isso despertou, né, a felicidade em mim.
A minha proposta não foi aceita. Pronto. Não, vamos sair disso, né? Deixar a Geórgia, coitada. Eu digo para Marian, poxa, Marian, eu fiquei frustrada por você ter cancelado a reunião de ontem. Eu desejava, eu precisava, eu queria muito falar sobre alguns acontecimentos recentes. Então, qual é o meu sentimento? É de frustração. E qual era a necessidade que eu tinha que gerou esse sentimento? O que é que está por trás dessa frustração? A minha necessidade de falar sobre os acontecimentos recentes, que certamente me incomodaram, sei lá. Então, é importante sempre que a gente olhe, que a gente, né, busque fazer esse exercício diário, tanto com situações confortáveis, quanto com situações desconfortáveis, para entender o que é que está ali atrás, qual é a necessidade que está atendida, que foi atendida ou que está desatendida, que eu preciso olhar melhor, com mais carinho para ela. Porque entender isso nos ajuda a não viver culpando a nós, né? É tudo culpa minha, é porque eu devo ser muito chata mesmo para Mariana ter cancelado a reunião, ou não viver culpando o outro também. Nossa, mas Mariana, hein? Não é possível, não cumpriu a nossa agenda. E também nos ajuda a perceber os nossos próprios sentimentos e necessidades, assim como perceber os sentimentos e necessidades do outro. Porque não é só o meu, né? Não só eu que tenho necessidades aí não atendidas ou não atendidas e que despertam alguns sentimentos. O outro também tem. Então, quando eu discuto com Fátima, quando Fátima vem e me fala alguma coisa assim muito brava, porque eu falei ABC para ela, qual é a minha reação? Eu vou parar, eu vou continuar discutindo, eu vou, sei lá, me retirar do ambiente e pensar, será qual é a necessidade de Fátima que está desatendida, que ela reagiu assim? E aí, se eu quiser, se for uma pessoa que eu tenho uma relação próxima como ela, depois, quando eu estiver mais tranquila, eu posso ir lá e conversar com ela, né? E perguntar a ela se, nossa, Fátima, você estava irritada assim por tal motivo? Aí, porque você não recebeu a resposta que você precisava? E aí ela vai olhar e ter a oportunidade também de entender. Então, quando a gente faz um trabalho com a gente consegue, em alguns momentos, ajudar o outro também nesse processo. Então, a gente consegue mudar o nosso comportamento em relação a críticas, a julgamentos, a interpretações do outro, que é algo que pesa muito sobre a gente. Receber uma crítica ou um julgamento é algo é muito chato. A gente fica, às vezes, com aquilo ali pesando e ruminando nos nossos pensamentos por dias. E quando a gente consegue ter essa mudança de comportamento, não é que a gente não vai ter mais isso, mas é que vai diminuir. Vai chegar um ponto que você vai parar e vai olhar e vai conseguir é, é, receber, entender aquela informação ali de uma outra maneira, usar aquilo ali a seu favor. E aí vai diminuir a energia que a gente gasta para se autodefender, ou para contra-atacar, né? Porque a gente não só se autodefende, não, a gente ataca também, muitas vezes. E, e entender que a situação que eu falei nem sempre está falando sobre nós. E às vezes está falando sobre a necessidade não atendida do outro sujeito, do outro que está ali comunicando com a gente. E aí isso muda muito, né? Isso é um fato assim tão importante que a gente que é isso, que começa a pesar menos. Você olha e pensa, nossa, será que está acontecendo com essa pessoa que ela está assim, desse jeito? Isso faz uma diferença. A energia que a gente economiza em algumas situações e pode usar aí para gastar para outras situações que são mais funcionais para a gente, que são mais benéficas, faz. Nossa, é muito bom.
Né? Quando a gente consegue chegar minimamente nesse outro lugar aí, dar essa caminhadinha e alcançar isso daí, de olhar e dizer, nossa, não, eu sei, não é comigo, eu não vou nem, independente do que fulano tá falando, não é comigo. Aí quando ela estiver mais calma, eu vou lá saber o que é que aconteceu. É outra coisa. Acho que vale muito a pena fazer esse exercício. E é um exercício de aprendizado diário. Ele não é do dia para a noite. A gente precisa estar disposto realmente a aprender e a treinar, mas depois que a gente consegue implementar, aliás, a partir do momento, né, que a gente consegue implementar isso, ainda que minimamente na nossa rotina, isso passa a ser libertador. E aí é importante lembrar também que o sentimento ele está sempre ligado a uma necessidade. Sinto-me de tal jeito porque eu tal coisa. Ele não está solto. Entender que esse sentimento ele não está solto no mundo. Então isso vai te dar base para compreender a situação que está acontecendo. Georgia, a pergunta que você me fez lá na frente está sendo respondida? Tranquilo, para mim tá tranquilo. Uhum. E aqui a quarta e a última atitude, ela fala sobre pedindo aqui, eu trouxe exatamente o tema lá do material, é pedindo aquilo que enriquecerá nossa vida. Essa quarta atitude, ela fala sobre o cuidado que a gente precisa ter ao fazer um pedido. Não é porque eu estou pedindo que eu preciso, sei lá, eu vou usar aquele tom de fato de um pedido. Não é porque o outro precisa fazer aquilo que eu vou usar um tom mais arbitrário. Isso vai desconectar. Né? Essa quarta atitude aqui, ela nos ensina a evitar frases vagas. Às vezes a gente faz isso, né? Usa frases vagas ou ambíguas ou, sei lá, abstratas, que não diz exatamente o que é que você está pedindo. Então, ao invés da gente falar o que a gente quer, a gente fala o que a gente não quer. E aí espera que o outro adivinhe o que é que a gente está falando, o que é que a gente está pedindo, o que é que a gente está precisando. Isso também é um fator que gera desconexão. Por quê? Porque eu me frustro porque o outro não conseguiu adivinhar o que eu estou pedindo, e o outro se frustra porque não consegue atender ao meu pedido. Então, é muito importante que a gente preste atenção na forma que a gente está fazendo, na forma que os pedidos estão sendo feitos. E isso é muito comum aí nas relações, né? Às vezes a gente quer que o nosso colega, o nosso amigo, nas relações mais íntimas, então, nossa, é como se a gente tivesse certeza que o outro tem uma bola de cristal que vai conseguir adivinhar o que é que a gente quer ali naquele momento. O Marshall Rosenberg, que é o criador da CNV, ele traz um exemplo que eu achei muito bom, assim, que é muito vida real, né? A esposa, ela olha para o marido e diz que ficou muito chateada porque ele não trouxe do mercado as cebolas e alguma outra coisa que eu não lembro agora. E aí ela espera com isso que ele se levante e retorne ao mercado para comprar as cebolas e a outra coisa que ele esqueceu de comprar para ela dar, né, para dar continuidade ali nas coisas do dia. Só que ele não entende porque ela disse para ele que ela está muito chateada porque ele esqueceu. Mas ela não pede para ele voltar lá e comprar. Mas está esperando que ele levante e compre. Então ele ficou frustrado porque ela ficou chateada com ele. E ela seguiu chateada porque ele não entendeu. Porque ele não. Aliás, não entendeu, não. Porque ele não fez o que ela estava pedindo. Só que não foi feito um pedido expresso. Por favor, volta lá no mercado e compra as cebolas para mim e o não sei o quê, porque nós vamos precisar disso agora. Então, segue, não, os dois ficam aí frustrados.
Na verdade, ele fica frustrado, ela chateada, enfim. A importância da gente entender a forma que nós estamos fazendo os pedidos. Quanto mais assertivos nós formos referente àquilo que a gente quer obter como resposta, mais provável será que a gente consiga. Porque quando ninguém, né, como nem sempre o outro entende exatamente o que a gente está falando, aí é um outro ponto importante. Às vezes a gente fala algo e acha que a pessoa entendeu. Acho que a gente, nesse momento agora né, desde que a gente entrou no home office, acho que ainda precisa de um cuidado maior, né? A comunicação já se fazia importante e fundamental. Hoje é muito maior porque você está longe, você não está vendo, você não está ouvindo, e aí às vezes um tom, uma palavra, sei lá, um emotion, enfim, daí dá outras conotações, ou não diz o que achava que dizia. Enquanto você fala, vai me vendo os filmezinhos de situações corriqueiras do dia a dia ou de casa. Já passei situação com o marido que eu tinha certeza na minha cabeça que estava dito, na dele não estava compreendido. Aí começamos a fazer esse exercício, olha, me peça tal coisa assim, não sei o quê, para ver se a gente afina o diálogo. É importante. E aí entra nisso agora. Às vezes a gente acha que o outro entendeu, que a gente foi muito claro, foi assertivo no pedido, conseguiu deixar ali tudo certinho. Mas a gente não checa se o outro realmente entendeu o que a gente pediu. Então, a importância, né, de checar se a outra pessoa compreendeu aquilo que a gente falou. E isso pode ser feito, às vezes a gente faz atividade coletiva, né? Sei lá, em grupo, ou tá ali num. Enfim, serve tanto para o individual quanto para o coletivo. Checar se o outro entendeu. Né? Isso pode ser feito perguntando: você entendeu o que eu falei? Ou você pode. O que foi mesmo que eu falei? Ou você pode repetir o que eu falei? Na situação de trabalho, a gente pode até pedir, né? Explicar de que, olha, algumas situações eu vou acabar te pedindo que você repita aquilo que o pedido que eu fiz, para que eu entenda se realmente eu consegui ser clara, enfim, para que não fique também uma situação chata e a pessoa não ache que a gente está duvidando da capacidade de entender. E aí, em casa ou nas outras relações, pode buscar algumas outras formas, e aí você consegue ver, pode ver qual é a melhor maneira de checar isso, para saber se o outro entendeu. Simples assim, porque às vezes o que acontece é a gente fala e o outro entende uma outra coisa. Por favor, volta. Volte tal horário, volte tal horário. Aí entende como uma ordem. Não deixe de fazer isso e aquilo que você precisa fazer para estar aqui no horário que eu quero que você esteja. Não é não dá margem? Então, às vezes você fala algo e o outro entende. Eu sempre falo assim, alguém me diz, cuidado, comunicação, WhatsApp, não, que já falou, né? O outro entende, eu falei X, e o outro entendeu de acordo com a emoção que ele está sentindo naquele momento, que ele está tendo naquele momento. Quando a gente checa, muitas vezes a gente pode compreender isso. Que a pessoa, pode ser que a pessoa ela não repita tacitamente o que você falou. Aí ela vai falar, eu entendi que você quer que eu esteja aqui no horário que você deseja. Aí eu vou deixar de fazer isso ou aquilo lá que eu tenho que fazer para estar aqui no horário. Aí você entende, putz, eu falei tal coisa, mas ela já entendeu isso como uma ordem ou como algo mais desrespeitoso. E aí você tem a oportunidade até de rearrumar isso daí. Dizer outro que não, eu não quero que seja assim, não é uma imposição, mas se você puder, enfim. Então, assim, é isso, né? Os pedidos que são entendidos como uma exigência, eles são mais difíceis de serem atendidos da maneira que a gente está querendo, e pode favorecer, né? Na verdade, pode despertar aí uma resistência, ou no ambiente de trabalho, até um medo de uma punição. Então, é importante que a gente pense também na forma que a gente está pedindo as coisas, na forma que a gente está fazendo isso.
E lembrar sempre que o objetivo da comunicação não violência é estabelecer relacionamentos baseados na honestidade e na empatia, buscando atender as necessidades de todos e não mudar o comportamento das pessoas para fazer com que a gente consiga aquilo que a gente quer. Se não for usado de forma sincera, honesta, pode levar por esse caminho, mas não é isso. A intenção é que todos naquela relação tenham suas necessidades atendidas, necessidade de reconhecimento, de acolhimento, seja ela qual for, né? E a olhar para a sua necessidade, para o seu sentimento, te ajuda a olhar para a necessidade e para o sentimento do outro. Pra, até aqui tudo bem? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Então, assim, para a gente terminar, eu quero trazer um pouquinho, e aí eu vou ser bem sucinta, a questão da escuta, né? Da escuta empática. Muitas vezes a gente vai escutar, alguém chega para conversar com a gente e a gente já diz, ai meu Deus, fulano vai escutar, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou responder, como é que eu vou orientar? E em muitas situações a pessoa não quer uma orientação. A pessoa não quer que você fale nada, né? Não quer um conforto, não quer. Não, ela só quer falar, ela quer ser ouvida. Então é importante também que a gente tenha esse olhar mais amplo, de que nem sempre você vai ter que falar, o que confortar, o que orientar. O primeiro de tudo, o primeiro passo é escutar, é tirar essa obrigação que a gente tem, que a gente também aprendeu, é tentar desconstruir isso, de que você tem que estar sempre dando ali um retorno, sempre tem que falar algo, e escutar atentamente. Não já escutar e elaborar uma resposta. Só escutar. E quando você finaliza aquilo ali, você vai entender se ela... Ou você pode perguntar, né, se ela quer uma orientação, se ela quer uma opinião sua. E isso faz também muita diferença. Para o outro, principalmente, né? Essa escuta empática. A gente muitas vezes só escuta, só ouve, só entra e já quer formular para sair, para colocar algo. Deixa eu dar uma pescada aqui, porque eu planejei fazer uma outra coisa, mas eu acho que isso aqui é importante. Tem algumas escutas, e aí eu vou relatar elas, que são tidas como escutas trágicas, que é o querer resolver sempre o problema, que são os conselhos não solicitados, que é investigar o contexto. Você está escutando, a pessoa está ali desabafando, contando, né? E você começa a investigar o contexto da história. Ou você tenta roubar o protagonismo, começa a competir, né? Quem sofre mais. Ou analisar ali, justificando, mas ele não fez isso porque tal coisa assim. A pessoa só quer falar. Comparar histórias. Isso me lembra, sabe de quê? De fulano de tal, que fez isso, isso e isso. Diminuir o sentimento daquele que está compartilhando a história com você. Isso tudo gera desconexão. Né? Você não oferece a sua atenção real. Você não está ali, de fato. E quando a gente... É natural, né, que as pessoas nos procurem, né? Eu vou conversar com meu amigo para escutar. Às vezes ele só quer isso, só quer ser ouvido, só quer colocar para fora, não quer um retorno naquele momento. Aconteceu uma vez aqui em casa e foi assim, eu sempre lembro disso. Eu fui um dia na Havan e eu nunca tinha batido o carro, assim. Nunca tinha batido o carro. E eu fui estacionar lá na van e eu fiz tudo certinho e não reparei. Quando eu voltei assim de ré, eu não reparei a bendita pilastra do lado. Aquela pilastra assim, de ferro que tem, né? Prestei atenção no carro do lado, no carro de trás, nananã, e puf, o retrovisor. Eu fiquei arrasada, porque eu nunca tinha batido no carro. E eu liguei pro meu marido.
E aí ele prontamente começou a resolver meu problema. Não, mas ó, ele tá assim, e aconteceu não sei o quê, e nanana. E aí eu fiquei muito brava. Eu disse, eu não quero que você resolva problema nenhum, eu só quero falar. Só quero que você me escute. Aí ele parou, tipo, ai, me perdoa, achei que você queria que eu resolvesse. Que eu te acalmasse com isso, mas não, fala. Fala que eu tô aqui te escutando. E aí eu comecei a falar e, tipo, fiquei aliviada para resolver o meu problema. Aí que eu precisava me sentir acolhida, me sentir escutada. E era só isso que eu queria. Não queria saber se não, se ia ser, se estava quebrado, se não estava, se ia ser seguro, se não precisava de seguro, enfim. Isso era para depois. Em muitas tanto a gente, e é importante que a gente também entenda isso e tenha essa postura, né? Muitas vezes é difícil, mas é algo que a gente consegue modificar, dizer, não se preocupa não, eu só quero que você me escute. Porque eu me sinto confortável conversando com você. E pronto, o outro já vai ficar. Enfim, é isso. São questões que a gente consegue aí aplicar. É muita coisa, né? A comunicação violenta tem aí milhares de coisas que a gente pode discutir, e eu fiquei meio que me perguntando, e agora o que é que eu vou levar para esse diálogo com eles? E eu separei esses porque me pareceram coisas que são necessárias que a gente se aproxime um pouquinho para facilitar a nossa rotina, nosso dia a dia, principalmente quando a gente voltar aí para o presencial, que a gente não está acostumado mais a estar convivendo aí o tempo todo com as pessoas. Então, são coisas que podem favorecer, né, esse retorno, nos ajudar também. Eu não sei, eu separei uma meditação, não sei se vocês gostam, se vocês querem, para a gente finalizar. Vocês querem? Quem topa? Por mim, Eu. você pode ficar à vontade. Olha, a Ana Camila já Meu microfone colocou. não estava ligando, eu estava tentando responder, o microfone não ligava. Tá. Então, eu vou de novo, e já é outra diferente. Vou pedir que vocês fiquem confortáveis, da forma que quiserem ficar, mas que seja uma forma muito confortável para você, que se sinta à vontade. Se quiser fechar os olhos também, é uma boa, pode ficar à vontade para isso. Foque sua atenção na sua respiração e nas sensações que você tem enquanto respira. Observe como o ar entra e sai das suas narinas, como é a sensação em seus pulmões, tórax, abdômen, enquanto eles se expandem e contraem. Você pode observar as sensações como um todo, ou focar em uma sensação específica, como o ar entrando e saindo pelas suas narinas, o que for mais confortável para você. Enquanto faz isso, notará que sua mente vai devagar. Vários pensamentos vão aparecer ou você ficará preso na ruminação de algum deles. Quando tomar consciência disso, gentilmente traga seu foco de volta para a respiração. Não importa quantas vezes sua mente se disperse, a cada vez apenas tome consciência
de que isso está acontecendo e, gentilmente, traga seu foco de volta para a respiração. Não é preciso se criticar ou ficar frustrado quando sua mente vagar, pois é isso que nossas mentes fazem. Tudo o que você tem a fazer é notar que isso aconteceu e gentilmente trazer o foco de volta para a respiração. Tudo bem se você notar pensamentos no fundo da sua mente. Você não precisa forçá-los a ir embora ou torná-los diferentes. Apenas note que eles estão ali e deixe que desapareçam por conta própria, já que seu foco principal é nas sensações da respiração. Quando estiver preparada, gentilmente abra os olhos e retome para a respiração que você tem normalmente. Foi um alívio tão grande quando Karine. Eu estava me julgando aqui, gente, eu fico devagando o tempo todo, eu não consigo me concentrar. Quando a Karine falou assim, ó, não importa, gentilmente volte. Ah, não vou me culpar, tô tranquila. A gente tem o hábito de se culpar por tudo, inclusive por coisas que a gente não tem o controle. Você não consegue ficar tirando e botando um pensamento na sua cabeça. Isso acontece, ele vem. O que você pode fazer é olhar para ele, entender que ele está ali, aceitar e retomar o seu foco, né, aquilo que você estava fazendo. E aí ele vai desaparecer. Mas enfim, atenção plena não é o nosso nossa pauta de hoje. Muito obrigada. Eu desejo que tenha eu tenha conseguido contribuir, né, com todos vocês, que tenha sido um momento de aprendizado mútuo. E é isso. Eu que agradeço, viu? Nós que agradecemos, na verdade, né? Eu acho, assim, muito bacana. Eu não digo só pela realização do evento em si, mas eu acho bacana esses momentos que nos coloca no espaçozinho, que faz a gente parar um pouquinho, refletir, ouvir, né? E pensando outras coisas assim. Eu sou suspeita para falar, é um tema que me interessa muito. E eu venho acompanhando Karine um pouco, gente, e eu sei que ela tem se dedicado também a esse tema, então eu acho muito bacana que a gente também tem essa oportunidade de estar dialogando com os colegas, né? Eu acho que quantos aqui têm trajetórias tão bonitas, conhecimentos vastos nas mais diversas coisas, assim, eu acho isso extremamente importante. Então, eu espero que vocês também tenham gostado, porque a gente pensa sempre com muito carinho quando coloca essas propostas e pensa em fazer, né, algo desse tipo como de hoje. Eu estou vendo que já tem alguns colegas aqui que colocaram também agradecendo. Eu acho que então foi geral.
E aí eu vou dar só um lembretezinho, né? Diana colocou aqui mais cedo um pouquinho a lista de presença. Eu acho que é sempre importante, dá para a gente conseguir acompanhar melhor. A gente vai mandar para vocês essa parte de certificados e tal, inclusive de Karine também. E eu vou fazer um informe rapidinho, que a gente fez no iniciozinho, alguns colegas não tinham chegado. A gente programou 3 momentos, né, para essa edição do ciclo de palestras. Tivemos uma alteração ontem, né, eu coloquei motivo de força maior porque realmente são coisas impeditivas que aparecem, né, contratempos que aparecem. E o colega que ia colaborar conosco não está muito bem de saúde nesse momento, então a gente já voltou a conversar com ele hoje, a gente achou melhor por cancelar nesse momento, né? Então já me justifico e estou explicando assim para vocês por conta disso. Eu acho que é mais saudável que ele se recupere, tenha a tranquilidade de se recuperar melhor, e a gente vai pensar com todo carinho também nesse momento, num outro momento mais oportuno, né? Nessa palestra, nesse tema, num outro momento mais oportuno, e de repente trazendo até mais coisas para tornar sempre enriquecedor. É isso, muito obrigada. A gente já está em dezembro e deixo sempre um abraço e que possam ter momentos aí acolhedores e fraternos aí para cada um. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.